A todos que acompanham o IFCE no ar, boa tarde. Sou Thiago Braga e o quadro Diálogo de hoje recebe o diretor-geral do Campus de Sobral, Eliano Vieira Pessoa, o diretor de ensino, Wilton Bezerra de Fraga, e o diretor de administração e planejamento, Luiz Ernesto Araújo Dias. Reunimos diretores para falar sobre o aniversário de 10 anos do campus, que foi celebrado este ano. Sejam todos bem-vindos. Começando com Eliano, que balanço o senhor faz desses 10 anos, que impacto o IFCE trouxe para a região norte ao longo dessa década? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho que assim, a inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho foi o nosso maior desafio nesses últimos 10 anos, nesses primeiros 10 anos. Né? Primeiro, é uma consolidação da instituição no nosso município, na nossa região, e fazer com que as pessoas compreendam as nossas capacidades, a capacidade dos nossos alunos. Hoje já é possível a gente verificar esses nossos alunos no mercado de trabalho, seja eles na indústria privada, na pública, muitos deles ocupando até posições de destaque. Então eu acho que foi um grande desafio, foi isso, essa consolidação, foi era uma nova instituição, ter conhecimento dessa nova instituição e fazer com que as pessoas possam perceber o potencial que os nossos alunos possuem e que eles podem contribuir para o desenvolvimento não só do nosso município, mas de toda a região. Eu acho que esse foi o nosso maior desafio, que a gente vem enfrentando a cada dia, mas que a gente já vem colhendo frutos. Quando reencontra esses ex-alunos hoje no mercado de trabalho e ocupando posições de destaque. Eu acho que é algo que a gente tem muito a comemorar nesses primeiros 10 anos do Instituto Federal aqui em Sobral. Professor Milton, qual é o perfil atual do nosso campus? Então, boa tarde também, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar compartilhando esse momento com os ouvintes. E, antes de qualquer coisa, o Instituto ele tem uma identidade, ele tem uma lei de criação e um termo de acordos e metas. E a gente tem bastante orgulho de estar atendendo esse termo de acordos e metas. Hoje a gente conta com 8 cursos técnicos, 4 cursos tecnológicos, uma licenciatura, distribuído em 5 eixos das mais diversas áreas, né? E o que envaidece bastante a gente é que a gente sempre teve essa preocupação de que essas áreas fossem distintas entre si e alinhadas com o setor produtivo local. A gente tem o eixo de tecnologia em alimentos, a gente tem o setor de indústria, a gente tem o setor de meio ambiente, a gente tem segurança do trabalho e sem esquecer a importância da licenciatura, porque a nossa região, não só a nossa região, mas todo o Brasil, é extremamente carente na formação de professores. E o que nos envaidece também é perceber que os nossos egressos estão inseridos plenamente no mercado de trabalho, mas na área a qual está se formando o nosso campus. Né? Na licenciatura em Física, por exemplo, a qual eu faço parte, nós temos aproximadamente 50 egressos. Desses 50 egressos, mais ou menos 18 alunos fizeram pós-graduação na área, em nível de mestrado, e todos estão em sala de aula. Então, mostra a eficiência do nosso trabalho. Né? Então, esses 10 anos está sendo extremamente efetivo para o desenvolvimento da nossa macro-região, não só na licenciatura, mas em todos os outros cursos. E como é que a gente percebe a solidez e a consolidação desses nossos cursos? Pelos processos seletivos. Durante os processos seletivos, onde a gente oferta por semestre aproximadamente 500 vagas, dando quase 1.000 vagas por ano, todas as nossas vagas são preenchidas, com a concorrência nos cursos técnicos que gira em torno de 2.000 alunos por cada processo seletivo. Os cursos superiores são todos via SISU, né? Como todos os outros. Além de a gente ter modalidades de pós-graduação, que são 2 especializações, uma na área de alimentos, outra na área de gestão ambiental, e o nosso mestrado em Física, que tanto nos orgulhos, que eu não poderia deixar de falar, que eu faço parte, apesar de ser diretor de ensino de todo o campus, mas indiscutivelmente a gente vem percebendo que durante essa caminhada os nossos cursos estão cada vez mais firmes e cada vez mais bem quistos e bem vistos pela nossa sociedade. Então a gente oferta desde o curso técnico até o mestrado, né? Exatamente. Ernesto, sua diretoria é responsável pelas obras do campus, né? E foram muitas ao longo desses 10 anos. Quais são as que você destaca como a de maior impacto para o nosso campus? As de maior impacto. Bom, Thiago, boa tarde aos ouvintes. Ao longo desses 10 anos, nós tivemos um investimento significativo no campus. Nós calculamos que em torno de 20 milhões de reais foram investidos em obras dentro do campus de Sobral. E
foram várias obras, nós mudamos praticamente toda a imagem do campus. Quem está aqui desde o começo, como eu, como o professor Leandro, o professor Hilton, a gente vê a diferença do que era o campus e o que é hoje, né? Então, mas tem algumas obras que nós consideramos de suma importância, né? Que eu destaco a urbanização do campus, que trouxe uma melhoria de qualidade de vida, de melhoria de fluxo de pessoas, né? Melhoria de conforto para todos, né? O bloco didático, que trouxe, além de novas salas de aulas, trouxe também um ambiente comum, que era uma coisa que não tinha no campus anteriormente, né? Então, isso para mim eu acho fundamental. Hoje eu fico muito feliz quando eu chego no bloco didático, eu vejo aquele local ali, aquele ambiente lotado de alunos, né, conversando, estudando, ou então se divertindo na mesa de tênis, no pebolim, né? E aqui eu considero assim, de muito relevante, de suma importância, que tem mudado inclusive o perfil do nosso aluno, é o restaurante acadêmico, né, que só no restaurante acadêmico foi investido mais de 3 milhões de reais entre a obra, a aquisição de equipamentos, né? Então, essas obras, para mim, foram as que eu considero mais importantes para o campus. O senhor citou o restaurante acadêmico, né? A gente já tem detalhes, dados que refletem a importância do equipamento para o nosso campus? Sim, sim. É importante destacar o fluxo do restaurante, né? O restaurante completa agora no dia 15 de agosto 2 anos de funcionamento. Inclusive, a gente já renovou o contrato para mais um ano com a empresa, né? O modelo que a gente escolheu de gestão do restaurante, que foi uma concessão, ele está sendo assim, de um sucesso muito grande, e a gente vê pelo fluxo, a evolução do fluxo a cada semestre, a cada entrada de alunos, hein? No começo, nos primeiros semestres, a gente tinha um fluxo de cerca de 250 a 300 pessoas, aumentou para 400, 450, e hoje a gente já tem um fluxo de cerca de 700 pessoas dia, né? Desde sua inauguração, a gente já mais de 150 mil refeições já foram servidas, e esse fluxo ele só tende a aumentar. Então, a gente vê que o restaurante já mudou um pouco o perfil do nosso aluno. E é importante explicar aos nossos ouvintes, né, que ele é aberto ao público externo, sim, né? Sim, como é que funciona, o valor? Pronto. O modelo que a gente optou de funcionamento do restaurante é um modelo de sessão, né? Então, a gente não produz a nossa comida, a gente não compra insumos para oferecer aos alunos. A gente deu como concessão a uma empresa, a empresa vem e ganha dinheiro com o campus, com o restaurante, né? O valor foi licitado, o valor é R$ 8,50. Então, para todo mundo, alunos, externos, servidores, terceirizados, todos, a refeição é R$ 8,50. A diferença é que, para o nosso aluno, o campus subsidia parte desse valor, né? Então, o aluno ele paga hoje R$ 2,50, o campus subsidia R$ 6,00, e para todas as outras pessoas é R$ 8,50. Entendi. Voltando com o professor Hilton, a previsão de algum novo curso? Antes de qualquer coisa, por que os dois são senhores e eu não, né? Então tá difícil. Eu sou mais jovem. Voltando à pergunta, né? Porque eu coloquei a barra, fica mais jovem. Sim, existe a perspectiva da gente continuar crescendo, apesar das limitações orçamentárias, mas no nosso PDI, dos últimos 5 anos, a gente tinha a previsão de criar 2 cursos técnicos, que era Segurança do Trabalho e Agropecuária. Conseguimos já implantar os 2, Segurança do Trabalho um sucesso tremendo, e Agropecuária, que está com a entrada da segunda turma agora, que também promete ser um sucesso muito bom, né, na área da irrigação e drenagem. E a gente tem a previsão que em breve a gente está implantando a licenciatura em Física, a licenciatura em Matemática, para que a gente consiga manter aquela quantidade de 20%, que é obrigatório pela lei de criação dos institutos e termos de acordos e metas, que a gente tem que ter 20% de licenciaturas. E que também nenhum desses cursos são escolhidos de forma aleatória, né? É conversado com a comunidade e feita a opção por esses cursos por demanda da nossa macro-região. Foi ouvido as escolas, foram ouvidos CREDs,
prefeituras e tudo mais, passamos por audiências públicas, e a partir disso é que a gente faz as nossas escolhas por esses cursos. Enfim, eu acho que a gente está no rumo certo. Como a gente está falando dos últimos 10 anos, a gente saiu de um universo de 400 e poucos alunos, hoje a gente está chegando próximo de 3.000 alunos, formando em média 200 pessoas por ano e estão inseridos no mercado de trabalho. Legal, e assim que tiver o curso a gente vai dar uma ampla divulgação, né, no site, nos blogs, nas rádios. E finalizando a entrevista, eu gostaria que o Elian, não que o senhor, né, que o Elian, falasse sobre os principais desafios para os próximos anos, né, que se Deus quiser teremos vida longa aqui em Sobral UFC. Eu acho que assim, a principal é o foco ao aluno, né? Eu acho que a gente começar a trabalhar, a gente está com um universo muito grande de alunos, né? 3.000 alunos, e com isso a gente precisa oferecer também um cuidado mais bem especial para eles, um cuidado que a gente fala tanto de infraestrutura como qualidade também no ensino. Então eu acho que essa questão do trabalhar muito bem a questão de evitar a evasão, a retenção desses alunos é um grande desafio, e que para isso é todo um trabalho não só da gestão, mas de todo técnico administrativo, de professor, é todo um conjunto, porque eu acho que é um desafio tremendo, mas importante, né, para o campus. A questão da infraestrutura também, eu acho que o campus ele deve oferecer uma infraestrutura que faça com que os nossos alunos se sintam bem estar aqui dentro do campus, que hoje é um grande desafio, porque a gente sabe que se o aluno se sente bem dentro aqui do campus, eu vou puxar dele uma maior produtividade, um maior aprendizado. Então isso é um grande desafio. Também algo que é importante para a gente é a gente se aproximar do setor produtivo, para entender quais são as dinâmicas desses setores. A gente está num mundo que está constantemente mudando e a gente precisa mudar de acordo com eles para exatamente os nossos alunos estarem sempre inseridos no mercado de trabalho. Então é importante que todos os eixos, todos os professores estejam sempre alinhados, e por isso que a gente faz questão de estar sempre fazendo contato, fazendo convênio, trazendo esses atores para dentro do campus, para estar nos indicando qual é o caminho. E com isso a gente está fazendo agora também algo que é muito salutar, que é a atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, que é importantíssimo. A gente já passa por um novo patamar para a atualização desses projetos pedagógicos, já exatamente demonstrando a nossa preocupação e tentar que os nossos alunos permaneçam no mercado de trabalho. Então é um outro desafio, assim como também, sempre que possível, fazer com que todos os nossos servidores, de uma maneira geral, professores, técnicos administrativos, o corpo de colaboradores que a gente tem aqui, que é muito importante também citá-los, possam estar em constante capacitação, para ofertar realmente o ensino de qualidade, que é a nossa grande importante, porque assim, aqui a gente faz o possível, e depois são os nossos alunos que são os nossos maiores divulgadores. Então a gente precisa levar com que esses alunos cheguem até o mercado de trabalho e eles realmente sejam diferenciados. Que aquele empregado possa dizer assim, esse é do Instituto Federal, esse eu sei onde ele foi formado. Como a gente já tem isso, como eu já tenho diversos que dizem, olha, a gente quer aluno do Instituto Federal. E para a gente é um motivo de muito orgulho, porque a gente faz exatamente que isso venha acontecer. Então eu acho que essa proximidade, a questão da capacitação, a questão de estar sempre atento, é uma das coisas que eu acho que é um diferencial aqui do campus. Os 3 diretores são daqui de Sobral, a gente vive dentro do campus, a gente está diretamente conversando com os alunos têm uma comunicação com a gente muito direta, não só aluno, mas com todos os servidores. A gente deixa um canal aberto, porque a gente está na gestão, mas o campus é de todos que estão aqui dentro, então a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar, se consolidar, graças a Deus a gente tem essa consolidação, diversos índices a gente já pode constatar isso. Mas seria isso, sabe? Eu acho que a gente está no caminho certo, acho que todo mundo que está à frente da gestão, todo mundo que está dentro da sala de aula tem esse compromisso com CEI e FCE Sobral e fazer com que ele só venha crescer mais e mais e mais nos próximos anos. Tá certo. Eu agradeço a participação de vocês no programa de hoje. O IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá.